Olá, nessa aula nós falaremos sobre o batismo. Essa aula será mais extensa que as demais, não porque o batismo é um conceito mais importante do que a fé e o arrependimento, por exemplo, mas pelo fato que há muita discordância sobre o propósito do batismo ensinado no Novo Testamento. A pergunta que nós nos fazemos é: o batismo é essencial para a salvação? Ou, como algumas pessoas afirmam, é somente o sinal externo que evidencia uma fé interna? É somente uma demonstração externa daquilo que já aconteceu no coração. O fato é que o Novo Testamento apresenta o batismo como uma exigência para a salvação. Vamos analisar vários textos bíblicos do Novo Testamento que falam sobre o batismo e tirar nossas próprias conclusões. Primeiro, analise Marcos capítulo 16, versículo 16. Após a morte e ressurreição de Jesus, nas palavras finais dele, ele comenta assim, versículo 16: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus fala claramente que o batismo está associado à salvação. É um mandamento do Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. É um fato que muitas pessoas dizem, mas na segunda parte da frase ele diz, mas quem não crer será condenado. E aqui fala somente sobre fé quanto à condenação. O fato é que se a pessoa não acreditar, não tiver fé, ela não irá tomar o próximo passo, que é se batizar. Por isso ele não repete a frase, mas quem não crer e não for batizado será condenado. Ora, uma pessoa que não crê não irá se batizar, portanto estará condenada. Não terá o perdão dos seus pecados. Mas perceba que Jesus está dizendo claramente que para fazer discípulos de todas as nações é necessário fé e batismo. Não é somente Marcos que fala sobre isso. Alguns até contestam a autenticidade desses versículos finais do Evangelho de Marcos, mas perceba o que Mateus nos diz no final do seu Evangelho. Mateus capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 18, ele diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, as palavras de Jesus procedem de uma autoridade máxima que foi dada por Deus e devem, portanto, ser obedecidas. Ele diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bem, então, Jesus queria que os discípulos fizessem outros discípulos e os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso ensina para nós que o batismo faz parte da resposta correta à autoridade de Jesus. Quando nós os batizamos, estamos nos submetendo à autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um comentário importante aqui é que ele diz: sejam batizados em nome de. Então, a expressão em nome de indica que a pessoa batizada ficou muito próxima ou tornou-se propriedade daquele em cujo nome ela foi batizada. Por isso, nós somos batizados em nome de Cristo, com a autoridade de Cristo. Mais adiante, no livro de Atos, que narra a história da igreja primitiva, nós temos muitos textos que falam sobre o batismo. No dia de Pentecostes, quando Pedro pregou para aquela multidão, falando sobre o que eles fizeram em relação a Cristo, eles rejeitaram Cristo, mataram Cristo. E os judeus então perguntam: irmãos, que faremos com isso? E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro então ensinou a milhares de pessoas que estavam presentes naquele evento que as pessoas precisavam de fé, arrependimento e batismo. Batismo faz parte do processo da conversão. Aquelas pessoas precisavam se batizar para ter o perdão dos pecados. E aqui Pedro fala claramente que eles deveriam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo, isto é, com a autoridade dele, para perdão de pecados, ou para remissão de pecados, como outra versão irá destacar. Então, o batismo tem essa finalidade, perdoar os pecados. Falaremos mais sobre isso adiante. Inclusive, quando
O apóstolo Paulo narra a conversão dele, falando sobre o que Ananias comentou. Em Atos capítulo 22, versículo 16, Ananias diz assim para Saulo de Tarso na época: "E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele." Então Paulo precisava não somente ter fé ou se arrepender dos atos errados que cometeu no passado, mas se batizar para lavar os seus pecados. É isso que o Novo Testamento está dizendo para nós. Um outro texto no Novo Testamento muito importante se encontra na Epístola de Pedro, a sua primeira epístola. No capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: "E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes." Então, o batismo nos salva, é isso que Pedro está dizendo. Eu entendo que muitas pessoas, muitos teólogos tentam explicar esses textos, até de uma forma diferente. Mas, como nós falamos na primeira aula, vamos ficar com o que o Novo Testamento fala ou com o que as pessoas comentam sobre os textos, interpretam sobre os textos. O que Pedro está falando é: o batismo também salva vocês. É isso que nós temos que lidar. É isso que nós temos que entender, a simplicidade daquilo que foi dito, a realidade daquilo. Então o batismo nos salva, proporcionando para nós uma consciência pura diante de Deus. Me parece que quando ele fala isso, está se referindo ao perdão dos nossos pecados. Quando Deus nos perdoa, nos dá paz. Então essa consciência pura diante de Deus, ou uma boa consciência, como outra versão irá utilizar, diz respeito ao perdão dos nossos pecados e à paz que nós temos com Deus. Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, "Agora temos, portanto, paz com Deus." Esse é o resultado da nossa conversão, a paz. A inimizade que nós tínhamos com Deus por causa do pecado foi rompida, esse muro de inimizade, essa barreira, como Paulo também diz em Efésios capítulo 2. Porque os pecados foram perdoados e nós fomos aproximados de Deus. E agora temos uma boa consciência, purificada pelo sangue de Cristo. Então, 1 Pedro capítulo 3 nos diz que o batismo nos salva. Jesus falou para Nicodemos, citado em João capítulo 3, versículo 5, que era necessário nascer de novo. E o termo que ele utiliza é nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5 diz: "Respondeu-lhe Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito." De novo, pessoas tentam interpretar água em vários sentidos, produzindo várias ideias, mas o que Jesus está dizendo é necessário nascer da água e do Espírito. Então, isso apresenta para nós o começo de uma nova vida, uma nova criação. Quando nós lidarmos com outros textos do Novo Testamento, nos ajudará mais a entender por que o batismo indica um renascimento, uma nova vida. E vai fazer mais sentido o que Jesus falou aqui para Nicodemos. O texto-chave para entender isso, do meu ponto de vista, se encontra em Romanos capítulo 6. Vamos ler Romanos capítulo 6, dos versículos 3 e 4. Paulo diz assim: "Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida." Então, Paulo está falando o seguinte aqui para os romanos, e para nós também, que nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou tendo uma nova vida. O nosso ato deve seguir esse exemplo de Cristo. Estávamos mortos em nossos pecados. Estávamos mortos espiritualmente. Já vimos isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, por exemplo, que é a conclusão desse capítulo. Mas vimos em outra aula que o salário do pecado é a morte. Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos realmente mortos e afastados de Deus. Então, morremos também.
precisamos ser sepultados da mesma forma que Jesus, e então podemos renascer para uma nova vida, de certa forma, ressuscitarmos. Então é isso que acontece no batismo. Estávamos mortos nos nossos pecados, somos sepultados na água do batismo e renascemos por uma nova vida. Então a vida, a nova vida, vem depois do sepultamento, da mesma forma que para Jesus. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida. Nós estamos mortos nos nossos pecados, fomos sepultados no batismo e renascemos para uma nova vida. Portanto, a vida vem depois do sepultamento e não antes. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas ensinam que nós estávamos mortos nos nossos pecados, da mesma forma que estou falando aqui. Mas que a pessoa, depois que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, por exemplo, ela tem uma nova vida. E então, ela resolve se batizar. Mas a questão é, o batismo não é um sepultamento? É isso que Paulo está falando aqui, claramente. Versículo 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, o batismo é um sepultamento. Por isso que o batismo é uma imersão. A pessoa imerge na água completamente e sai da água diferente, não é? Uma ressurreição. Eu entendo que é um símbolo isso, que a água em si não tem um poder mágico de perdoar os pecados ou de ressuscitar pessoas, mas a obediência, a fé em Deus, na palavra dele, sim, tem. Então isso é um problema? Eu diria que é uma falsa doutrina isso. As pessoas estão sepultando pessoas vivas no final das contas. Nós sepultamos somente pessoas mortas. Por isso que a vida vem somente depois do batismo. Então, se você tem fé em Deus, se arrependeu dos seus pecados, você ainda não está salvo. Você não foi sepultado para renascer para uma nova vida. Você precisa se batizar. E após o batismo, sim, você tem uma nova vida e deve perseverar nessa nova vida. Então, doutrinas que ensinam, repetindo esse ponto, que a pessoa que aceitou Jesus está salva, foi perdoado, tem vida, e agora pode se batizar, porque isso é uma ordenança de Jesus, estão ensinando uma coisa errada. Em desacordo com o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 6. Nós precisamos batizar pessoas que estão mortas nos seus pecados, para que elas tenham vida. Então a vida vem depois do batismo. Arrependimento, fé, batismo e vida. Isso é muito importante. A ordem desses fatores certamente afeta a nossa condição espiritual diante de Deus. Muitas pessoas atribuem o batismo a uma simples ordenança. Dizem que é uma coisa que Deus quer fazer, mas que não é tão importante assim como o arrependimento e a fé. Interessante que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 4 que o batismo figura como um dos pilares da fé. Muitas pessoas não gostam de lidar com isso, mas é o que ele fala. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, o batismo, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 5, é mencionado como um das pilares da fé, juntamente com uma só esperança, com uma só fé, com um só Senhor, um só Deus e Pai. Agora, quando nós falamos um só batismo, se refere a um só batismo correto, de acordo com o que o Novo Testamento, a Bíblia, nos ensina. Então, o batismo correto é com o objetivo correto, para perdão dos pecados. Atos capítulo 22, versículo 16, Ananias disse para Paulo, levanta-te e lava os seus pecados por meio do batismo. O batismo deve ser para sepultamento. Vimos isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. O batismo deve ser para o recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38, já passamos por isso. Pedro diz que eles deveriam se arrepender e ser batizados para a remissão de pecados, e então receberiam o dom, o presente do Espírito Santo. Note que Pedro não falou no plural os dons do Espírito Santo, mas no singular, o dom, a dádiva, a graça do Espírito Santo. A ideia é que eles receberiam o próprio Espírito Santo. O batismo deve ser sempre precedido de fé e arrependimento. Repare em trechos como Marcos 16, 16 que nós lemos. Crer e for batizado. Atos 2,38. Arrependam-se e sejam batizados.
Então precisamos nos arrepender dos nossos pecados, temos fé em Jesus e essa fé nos leva ao batismo. Um ponto básico, mas que muitas vezes há muita discordância quanto a isso, é em relação ao tipo de batismo. Pessoas ensinam que o batismo correto é por imersão, outros dizem que é por aspersão, outros por efusão, e etc. A questão é que a palavra grega para batismo, que até é próxima, a nossa palavra é baptizo, significa simplesmente imersão ou mergulho. Na verdade, é até uma redundância quando nós falamos batismo por imersão. Significa imersão por imersão. E é errado falar batismo por aspersão. Significa imersão por aspersão? Ou imersão por efusão? Não faz sentido. Não tem lógica. E para não dizer que nós estamos falando somente sobre uma definição do termo, olha o que o Novo Testamento fala. Em Marcos capítulo 1, versículo 10, falando sobre o batismo de Jesus, diz que então saiu da água. O que é nítido que não foi aspergido água na cabeça, jogado água na pessoa. Ele saiu da água. Atos capítulo 8, versículo 39, o batismo daquele eunuco que Filipe ministrou, diz que eles saíram da água. João capítulo 3, versículo 23, diz que João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Muitas águas para que ele pegasse um pouquinho de água e aspergisse nas pessoas? Ou porque precisava de muitas águas para imergir pessoas na água? É evidente isso. Então, o batismo precisa sempre ser por imersão. Essa é a forma correta. O batismo precisa ser para receber Jesus como seu Senhor e submeter-se a Ele. Jesus nos disse em Mateus capítulo 28 que toda autoridade nos foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as pessoas agora se colocam em contato com o seu Senhor e devem se submeter a Ele. O batismo serve para fazer parte do corpo universal de Cristo. Quando nós nos batizamos, nos convertemos, nos tornamos cristãos. Portanto, fomos inseridos no corpo universal de Cristo, por assim dizer. O conjunto de todos os cristãos espalhados no mundo. Os salvos do Senhor. O povo de Deus, o reino de Deus, poderíamos dizer, em outras palavras. Então, o batismo não é para nós fazermos parte de uma denominação. O batismo nos coloca no corpo universal de Cristo. Note as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, em que ele diz assim: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então todos nós, independente da nossa classe social, da nossa etnia, nossa cor de pele, se somos pessoas do sexo masculino ou feminino, se somos judeus, gregos, escravos, livres, não importa, todos nós recebemos a oportunidade para sermos salvos. Todos nós que nos batizamos, todos aqueles que se tornam cristãos, fazem parte de um único corpo, não há diferenciação entre essas pessoas. E uma outra ideia transmitida nas Escrituras também é que no momento que nós nos batizamos, nós nos unimos a Cristo. Lembra que eu falei que quando nós somos batizados em nome de, nós nos tornamos propriedade, nos tornamos muito próximo de alguém que nós estamos sendo batizados, isto é, Cristo? Olha as palavras de Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 27, em que ele diz assim: Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Fazem parte de Cristo. Cristo se tornou um com eles. Nos tornamos cristãos. Agora, há um peso muito forte de evidência em relação ao batismo no livro de Atos. Se nós queremos ter uma base para o nosso serviço a Deus hoje, ou seja, sabemos o que nós devemos fazer enquanto cristãos, no contexto da igreja, nós precisamos estudar o livro de Atos. Atos mostra para nós o que os primeiros cristãos fizeram. E eles estiveram em contato com os apóstolos, que ensinaram as doutrinas para eles. Eles viveram um padrão, mostraram um padrão, um modelo para nós. E aí nós temos cartas que foram direcionadas a essas igrejas que nos ensinam, que nos dão o modelo, a doutrina que nós devemos seguir hoje. Então devemos nos atentar ao que foi escrito aqui.
E para mim uma coisa que eu achei muito interessante, foi um impacto muito grande quando eu compreendi isso, é que no livro de Atos, praticamente todas as conversões que são descritas ali, apresenta o batismo como parte essencial desse processo. Perceba isso. Por exemplo, já falamos sobre o dia de Pentecostes, não é? Aquela pregação de Pedro que quase 3.000 pessoas se converteram. Ele fala sobre batismo. Arrependam-se e cada um de vós seja batizados para remissão de pecados. Então, aquelas pessoas se batizaram. Quase 3.000 pessoas. Os samaritanos se batizaram em Atos capítulo 8, versículos 5 a 12. Simão, o mágico, que estava em Samaria, também se batizou. Aquele eunuco etíope, que nós falamos já algumas vezes em Atos capítulo 8, se batizou. O caso mais conhecido de todos, o caso de Saulo de Tarso, ele se batizou. Algumas pessoas dizem que Saulo se converteu enquanto estava no caminho para Damasco. Veio aquela luz dos céus, Paulo caiu por terra e naquele momento que ele reconheceu que Jesus era Senhor, ele se converteu. Não é isso que Atos capítulo 22 nos diz? Ananias foi enviado até onde Saulo estava, pregou para ele e Saulo se batizou. Atos capítulo 22, versículo 16. Cornélio e sua família, em Atos capítulo 10, foram batizados por Pedro. Lídia e sua família, em Atos capítulo 16, lá em Filipos, foram batizados. Ainda em Filipos, o carcereiro filipense, foi justamente o versículo 30 de Atos 16 que nós começamos, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas dizem para ele, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Mas acontece que naquela mesma noite, eles foram batizados. Paulo está falando para ele, você precisa crer em Jesus. E essa fé lhe levará à obediência de se batizar. Atos capítulo 18 fala sobre os coríntios, os primeiros 8 versículos, leia lá, fala sobre batismo. Em Atos capítulo 19, fala sobre alguns discípulos, cerca de 12 discípulos que estavam em Éfeso, mas que não haviam sido batizados ainda com o batismo cristão, somente com o batismo de João Batista. E Paulo, após ensinar adequadamente os caminhos do Senhor, os batiza. Então perceba que em todos esses casos são mencionados o batismo como fator essencial para a conversão das pessoas, para que elas se tornem cristãs. Não podemos diminuir o peso dessa grande evidência bíblica. Agora, falando sobre esse contexto de Atos capítulo 19, esses 12 discípulos que estavam em Éfeso e que precisavam se batizar novamente, isso nos ajuda a aprender o próximo tópico que nós temos, que é a questão de se o batismo que foi praticado em nossas vidas, se ele não esteve de acordo com o Novo Testamento. Digamos que você já se batizou, e se batizou por imersão, inclusive, mas não se batizou da forma correta, com o entendimento correto bíblico. Não foi para perdão de pecados. Não foi para receber o Espírito Santo. Não foi para se unir a Cristo. Muitas pessoas, aliás, nem têm uma vida santificada depois de se batizarem. Então, como nós lidamos com isso? A questão é que se uma pessoa entrou na água e saiu da água, disseram para ela que aquilo foi um batismo, mas ela não teve a convicção daquilo, isso não é um batismo. Da mesma forma que uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas depois entende na Bíblia o que é de fato fé, ela não pode dizer que ela teve fé. Não foi a fé bíblica, não foi a fé correta, a fé salvadora. E mais facilmente compreendida em relação ao arrependimento. Muitos dizem que têm arrependimento, mas depois que entendem o que significa de fato o arrependimento, puderam perceber que nunca se arrependeram. Da mesma forma, muitas pessoas não se batizaram. Elas somente tomaram um banho, digamos, de água. Um mergulho sem o propósito divino. O que Paulo teve de fazer com aqueles 12 discípulos em Éfeso? Batizá-los, corretamente. Mesmo eles já tendo passado por um batismo, não foi o batismo com a autoridade de Jesus da forma certa, e eles se batizaram. É assim que nós devemos fazer. Agora, se nós não nos batizarmos corretamente, qual é o problema? Bem, o âmago do problema é o seguinte, que nós ainda não recebemos o perdão dos nossos pecados. Portanto,
nós ainda estamos debaixo da ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18. Nós estamos afastados da presença de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Estamos dominados pelo pecado, que Paulo nos diz em Romanos 6, 14. E o nosso salário, a nossa paga, é a morte. Romanos 6, versículo 23. O nosso destino será o inferno, se nós não tivermos o perdão dos nossos pecados. Então, qual é a solução para isso? Devemos nos submeter ao Senhor e receber o único batismo que nos salva. O batismo ensinado com a autoridade de Jesus. Da mesma forma que aqueles 12 discípulos em Éfeso precisavam passar por um batismo correto. Leia lá, Atos capítulo 19, os primeiros 7 versículos. Queria também comentar alguns paralelos que nós temos do batismo com as escrituras do Antigo Testamento. O fato é que o nosso serviço hoje, ele é baseado naquilo que foi revelado no Novo Testamento. Nós temos uma nova aliança. Então, o Antigo Testamento não regula o nosso serviço hoje. Mas nós temos vários modelos no Antigo Testamento que nos ajudam a comparar, a entendermos melhor aquilo que foi cumprido no Novo Testamento. Nós lemos 1 Pedro capítulo 3, que fala sobre o batismo que nos salva. Mas é interessante, e devemos ler isso para compreender melhor, a comparação que o apóstolo Pedro fez. Vamos ler a partir do versículo 18, capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Então Pedro olha para o passado, a história de Noé, que todos nós conhecemos, e diz: da mesma forma que Noé foi salvo por meio da água, vocês também são salvos por meio da água, que é agora representado no batismo. Agora, de que forma Noé foi salvo por meio da água? Ora, Noé foi salvo do pecado. O mundo estava imerso no pecado. E a água veio justamente para tirar esse pecado do mundo. A água foi um instrumento até de salvação. Eu entendo que a fé de Noé, construindo a arca, o salvou, mas foi salvo do pecado por causa da água. Interessante é essa comparação de Pedro. Nós temos também um paralelo do batismo com o pacto que Deus estabeleceu com Abraão, que é justamente a circuncisão. Então todo judeu deveria ser no 8º dia de vida circuncidado. E esse judeu estava sendo inserido no contexto da antiga aliança. Nós somos inseridos na nova aliança por meio de uma outra circuncisão, que é o batismo. E não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo que compara a circuncisão ao batismo. Só que o batismo é uma circuncisão muito mais profunda em nossas vidas. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo é hoje a nossa circuncisão. Para fazer parte da antiga aliança, do povo de Israel, eles se circuncidavam, nós nos batizamos. O batismo funciona como um selo, só que é um selo mais profundo. Não é um corte na carne, mas no nosso coração. Uma transformação interior, feita pelo Espírito Santo que habita em nossas vidas. Paulo até faz um contraste de circuncisões, por assim dizer, em Romanos capítulo 2, eu acho que vale a pena nós lermos. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, ele diz: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Nós, por assim dizer, somos judeus hoje, verdadeiro judeu, verdadeiro povo de Deus.
não fizemos uma circuncisão na carne, mas fizemos uma circuncisão dentro de nós, em nosso coração. E a palavra de Deus penetrou em nós, e nós agora buscamos o louvor que vem de Deus e não simplesmente dos homens. Então é interessante essa comparação que Paulo faz. E por fim, o terceiro paralelo que ele estabelece com o batismo é o paralelo com a história de Moisés. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo nos diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros 2 versículos. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, o batismo, de certa forma, foi prefigurado na nuvem e no mar. Assim como os israelitas foram salvos da escravidão no Egito, por meio do mar, os cristãos são salvos do pecado mediante o batismo. Uma forma de entender melhor esse contexto. Agora, são paralelos que nos ajudam a entender um pouco mais. Vamos pensar sobre a perspectiva do batismo. Nós temos 2 perspectivas. A perspectiva de quem está se batizando e a perspectiva de Jesus Cristo. A perspectiva do batizado é que ele quer passar pela morte de Cristo para ressuscitar com ele e para que ele tenha uma nova vida, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados para termos uma nova vida. E a perspectiva de Jesus Cristo no momento do batismo é que ele quer demonstrar o comprometimento da fidelidade dele, perdoando os pecados de quem confia nele. Por isso, o batismo é sempre precedido de fé e de arrependimento. Então poderíamos até dizer que o batismo é o ponto de união, assim, de sinergia entre a graça divina e a fé humana. A pessoa que quer se batizar, ela quer demonstrar a confiança que tem em Jesus, a fé, o arrependimento, quer se entregar a Ele, quer morrer para uma vida de pecado. E Deus quer derramar a bênção divina, perdoando os pecados, por meio desse sepultamento simbólico que é o batismo e o renascimento para uma nova vida. Então, resumindo todas essas ideias, e esse é o ponto principal aqui. O que o batismo é e o que o batismo faz por nós? Quando nós os batizamos, nós estamos recebendo o perdão dos nossos pecados. Não podemos mudar nem diminuir textos bíblicos claros que nos afirmam que é isso que acontece no momento do batismo. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependam-se e sejam batizados para perdão de pecados. Essa é a finalidade. Atos 22, 16. Ananias diz para Paulo: levanta-te e lava os teus pecados por meio do batismo. É isso que o batismo quer fazer em nós. Não as águas mágicas, mas a obediência à palavra do Senhor. Ele determinou isso, ele mandou isso. No momento do batismo, nós recebemos, após sair das águas, nós recebemos o Espírito Santo. De novo, Atos 2,38. Depois que nós somos batizados para a remissão de pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. O batismo, então, mostra para nós um novo nascimento, uma nova criação. Agora sim, nos lembrando de João capítulo 3, versículos 5 e 6. Nascer da água do Espírito. Um novo nascimento, uma nova vida, numa perspectiva espiritual. O batismo mostra para nós também, com base em Romanos capítulo 6, que nós estamos mortos para o pecado. A nossa velha vida foi sepultada no batismo. E agora nós temos uma nova vida em Cristo. Por isso nós podemos servir a Ele totalmente. Por isso nós somos purificados. Deus não quer reformar a nossa vida de pecado. Deus quer que nós morramos e que nós ressuscitemos para uma nova vida. Então, como nós já falamos em Gálatas capítulo 3, no batismo nós somos revestidos de Cristo. É como se nós disséssemos, estamos em Cristo e Cristo está em nós. A morte de Cristo na cruz também é a nossa morte. Significa o fim da nossa vida afastada de Deus e o início de uma nova vida em Cristo. Então, vamos nos lembrar dessa expressão. No batismo nós estamos entrando em Cristo. E perceba algumas implicações disso. Quero citar 3 textos que mostram para nós o efeito do batismo em nossa vida. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz: fomos batizados em Cristo.
Repare nessa frase, em Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27 diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E por fim, a consequência disso, o efeito disso. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos salvos, porque recebemos o perdão dos pecados. E isso acontece no momento que nós nos arrependemos, temos fé e nos batizamos.